Bom dia, bem-vindos a mais o Falar Direito, o programa de advocacia do Jornal Económico. Esta semana vamos analisar o impacto da pandemia no sistema de justiça e no exercício da profissão por parte dos advogados. Que impacto tiveram estes longos meses de confinamento no trabalho dos tribunais? Até que ponto é que os cidadãos viram o seu acesso à justiça condicionado? E até que ponto o trabalho dos advogados foi condicionado por esta realidade tão desafiante? Para nos ajudar a analisar estes temas e a tentar perceber, fazer um ponto de situação deste impacto da Covid-19 no sistema de justiça, são nossos convidados os advogados António Jaime Martins, sócio fundador da ATMJ e também comentador residente do Falar Direito, e o advogado João Tiago Moraes Antunes, sócio da área de resolução de litígios do escritório PLMJ. Aos dois eu agradeço, antes de mais, o facto de terem aceito o nosso convite para estarem aqui hoje, e começo por si, António. Na sua opinião, até que ponto é que o acesso dos cidadãos à justiça foi condicionado pela pandemia? Foi bastante porque os tribunais têm estado a meio-gás, em alguns casos, a um terço da sua funcionalidade habitual e, portanto, o acesso tem sido dificultado. Tem sido dificultado quer o acesso, quer a produção judiciária. Efetivamente, os senhores magistrados também, todos nós nos estamos a adaptar, não é, ao trabalho remoto, inclusive os senhores próprios magistrados. E, portanto, tudo isto dificultou, por exemplo, houve vários incidentes com colegas, e comigo também senti essa dificuldade em acedermos fisicamente ao edifício de algumas estruturas públicas, designadamente tribunais ou conservatórios. E, portanto, tudo isso que, com a porta fechada, vão diferindo no tempo a prática de atos, sejam os judiciários, sejam os outros. Eu estou à espera de alguns registros há 5, 6 meses. Ou seja, isto ainda tornou alguns processos ainda mais lentos do que já era. Porque é uma coisa impensável. Portanto, a lentidão, aquela que era já alguma, agravou-se. Portanto, as debilidades do sistema agravam-se sempre em situações destas. E, portanto, sendo o sistema português um sistema não muito ágil, uma situação de pandemia totalmente inesperada, já se tornou ainda mais complicado. Os meios humanos também não estão preparados, naturalmente isso implica mais atrasos ainda. E depois, quer dizer, nós vamos também pela primeira vez pensar de forma séria em enfrentar na justiça o desafio da digitalização, não é? Uhum. Isso é um tema que vamos falar a seguir na segunda ronda de questões. Eu já volto assim, António. Eu gostava de ouvir a opinião do João Tiago, a mesma questão, no fundo. Sim. Bom dia a todos. Ora bem, eu partilho aqui da opinião que o Jaime acabou de transmitir, dizendo que pessoalmente também tenho essa experiência e que obviamente é uma experiência que me preocupa enquanto advogado e enquanto cidadão. Ou seja, nós estamos aqui a falar de um tema que é o tema da lentidão da justiça, que é, quer dizer, um tema que já existia antes da pandemia e que agora se agravou. E o que eu acho que nós aqui no fundo temos é uma espécie de, se quisermos agora fazer aqui uma analogia com estes temas da medicina, porque hoje em dia vivemos todos obcecados com estas questões, eu diria que no fundo o sistema de justiça que estava já constipado, agora com esta situação da suspensão dos prazos que já ocorreu no espaço de um ano já por 2 vezes, apanhou uma valente pneumonia, não é? Ou seja, se quisermos pôr as coisas nestes termos. Nós estamos a falar, e eu ainda no outro dia falava nisto aqui no escritório com um colega também na área de resolução de litígios, nós temos, creio que, cerca de 50 mil audiências de julgamento e audiências prévias que já foram, no fundo, desconvocadas e desmarcadas por força desta situação da pandemia. E isto é uma situação que, obviamente, se vai agravar e vai agravar as debilidades do sistema, que é um sistema já, por si só, bastante frágil. Vamos lá ver. Nós temos neste momento, depois há aqui coisas que eu acho que se calhar podíamos aqui todos também pensar um bocadinho e discutir, e que são as seguintes. Nós temos agora já anunciado publicamente pelo Primeiro-Ministro, naquela comunicação que fez ao país no dia 15 de março, que iria cessar o regime da suspensão de prazos que está em vigor
desde o início do mês de fevereiro, embora retroagindo a meados do mês de janeiro, já levamos qualquer coisa como 60 dias de calendário com os prazos suspensos. Esteve inicialmente prevista a aprovação da proposta de para hoje, dia 17 de março, entretanto creio que já está reagendado o dia 25 de março para que esta proposta seja apresentada. E já diz algum tema que mas porque é que, sendo este um tema, que é de facto um tema urgente, não foi possível fazer-se um plenário, não estou a dizer, idealmente um plenário no dia 16, mas porque é que esta situação no dia 17 ficou agora prejudicada, não é? Porque isto obviamente coloca-nos aqui problemas que são problemas que vão agravar dificuldades que o sistema tem e que obviamente em última análise vão penalizar os mesmos de sempre. Que são os cidadãos, no fundo. António Jaime, há pouco mencionava o aspecto da digitalização. Os tribunais portugueses estão preparados para esta transição digital que está a ter lugar em toda a sociedade, ou ainda há muito por fazer nessa área? Bem, obviamente que a tua pergunta é retórica, não é? E pede respostas, e é para isso mesmo que a fazes. Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que o João Tiago referiu, e bem, eu pensei que ele fosse dizer que os tribunais estavam ligados à máquina, mas teve esse cuidado, porque também não vamos exagerar, não é? Passou de uma gripezita, uma constipação, uma pneumonia assim mais musculada, não é? Porque eu tenho que dizer uma coisa, nestas coisas nós não podemos só dizer mal e escondemos o bem. Eu recebi muitas decisões estes meses. Atenção, o facto de os senhores magistrados terem efetivamente sido impossibilitados ou dificultados, ou até por falta de meios técnicos que os tribunais não têm, de fazer diligências, fez com que muitos, não todos infelizmente, mas muitos, produzissem decisões que estavam para prolatar há muito tempo. Umas há muito tempo, outras há menos tempo. Portanto, eu recebi, digamos que eu recebi, estatisticamente, aqui no meu escritório, recebeu mais decisões nestes últimos tempos do que estávamos habituados a receber no período, digamos, normal, antes da pandemia. E há uma coisa que o Tiago falou, e bem estava a falar, na questão dos prazos, e o facto de, efetivamente, o Governo ter tratado a questão da suspensão dos prazos como uma situação menor, não é? Com menos atenção, estamos preocupados efetivamente com as saídas, com a erradicação da doença, ou com a diminuição dos seus efeitos, até na economia, não estamos tão preocupados, infelizmente, com a justiça. E devo dizer que isso nos vai sair de caro a todos. Porquê? Porque nós advogados, e somos os primeiros a sentir isso, vivemos, e o Tiago, que é um advogado contencioso, vai tenho certeza, o mesmo problema que eu, nós vivemos num clima de incerteza relativamente a alguns prazos. Se estão suspensos, se não estão suspensos, mas não são só os prazos adjetivos, ou seja, os prazos processuais para nós praticarmos os direitos das pessoas. É que quando não se sabe, é indiferente os advogados não saberem bem qual é o prazo. É que o problema é este, é que nós, ao praticarmos o prazo, estamos a exercer um direito das pessoas. Portanto, se nós não sabemos quando é que podemos exercer e devemos o direito das pessoas, está tudo mal, começa tudo mal, não é? E, portanto, isso significa que a pessoa, se há uma interpretação indevida de um tribunal ou de um advogado relativamente a um prazo, o que vai acontecer é que a pessoa pode ser, o cidadão e a empresa podem ser cerceados da prática de um direito, que é precisamente exteriorizado com a prática desse ato processual. E nós, neste momento, não há consenso na comunidade jurídica relativamente a alguns aspectos das leis que foram suspendendo os prazos, relativamente à contagem desses prazos. E não são só prazos processuais, são também prazos que têm que ver com... Ou seja, a lei é pouco clara. É pouco clara e abre espaço a dúvidas. É isso que está a dizer. A redação legislativa é muitas vezes duvidosa, até porque as coisas são feitas sem ponderação, e, portanto, digamos que a necessidade do momento também faz com que a produção legislativa seja pouco ponderada, e, portanto, isso... Aliás, isso tem-se visto até em questões também relacionadas, por exemplo, com o confinamento, com as medidas de confinamento, exatamente, em que não há essa clareza. Precisamente, isso também se está a passar. Essa falta de clareza também é evidente. Eu dou-te um exemplo. O prazo dos recursos.
os recursos das decisões prolatadas até 22 de janeiro está suspenso. E os outros estão a correr. As outras decisões prolatadas posteriormente a 22 de janeiro estão a correr. Sem que isto seja explicado e, portanto, gera dúvidas interpretativas. Aliás, essas dúvidas interpretativas existiram desde logo que a lei saiu. Portanto, a lei sai posteriormente a 22, diz que tem efeitos retroativos para os recursos das decisões prolatadas até aquela data. Mas depois eles estão a correr. E porquê? Porque é criado, e com toda a razão, foi criada uma situação de incerteza dos advogados pensarem que os recursos iam ser suspensos a partir do momento em que o Sr. Primeiro-Ministro falou. E, portanto, para a tutela da confiança, e bem, aqueles prazos, até à data em que o Sr. Primeiro-Ministro falou, estão suspensos, mas depois os outros não suspenderam. Portanto, isto para dizer o seguinte: há, do ponto de vista até prático, situações que são criadas à Justiça, que têm depois que ser contempladas nestas alterações que vêm sendo feitas com as suspensões, mas o que é certo é que nós, neste momento, temos uma grande incerteza relativamente aos prazos que estão suspensos e àqueles que não estão. Porque há prazos isso gera confusão e, no limite, coloca em causa o acesso dos cidadãos à justiça. Exatamente, e é uma dificuldade que os advogados têm e que não temos forma de suprir, que é a incerteza do direito. Quando nós aconselhamos um cidadão ou uma empresa a agir de determinada forma, porque as últimas decisões dos tribunais foram em determinado sentido, nós verificamos como a justiça é lenta. Passado 4 anos, os tribunais invertem as suas tendências jurisprudenciais. E nós aconselhámos uma empresa a agir de determinada forma, pensando que ela estaria a agir de forma segura, e veio-se a verificar que depois a empresa diz: mas não nos disse que se agíssemos desta forma, tínhamos agido de forma segura? Este é um dos problemas dos atrasos da justiça. Depois há outros que é: não existe, por exemplo, em Portugal, se nós neste momento, advogados, eu e o João Tiago, se quisermos saber exatamente qual é a interpretação dos tribunais relativamente a um prazo de suspensão de um recurso, nós não temos nenhuma entidade que nos possa fixar essa interpretação. O Supremo Tribunal de Justiça, eu defendo que numa situação destas, acho que a pandemia pôs isso a nu, o Supremo Tribunal de Justiça devia, sem necessidade da existência de um processo, harmonizar a interpretação do direito. Num período pandémico como este, quer os magistrados, quer os senhores magistrados da primeira e da segunda instância, quer os advogados, gostavam de poder saber qual é a harmonização, qual é a interpretação que o Supremo Tribunal de Justiça faz de normas relativamente à contagem dos prazos, por exemplo. E, portanto, essa é uma competência importante, no sentido de haver segurança na prática dos atos, que ajudaria quer os tribunais de primeira e segunda instância, quer muito os cidadãos através dos seus advogados. Vamos ouvir a opinião do João Tiago também sobre este tema. De facto, esta questão dos prazos é algo que o preocupa também? Deixem-me só aqui já agora deixar uma nota prévia para dizer o seguinte. Tal como o Jaime referiu, eu também acho que nós, advogados e os práticos que estão aqui, no fundo, a tratar destas matérias da justiça, também têm um bocadinho o dever cívico de salientar os aspectos positivos que se verificaram durante este período pandémico. E eu próprio devo dizer que testemunhei situações de colaboração entre advogados, colaboração entre advogados e juízes, entre advogados, juízes e o Ministério Público, que vão muito para lá daquilo que é o normal dever de colaboração que o próprio Código existe. E eu acho que isso é um aspecto que devemos salientar. Queria também já agora aqui dar conta, dentro desta primeira nota, de que eu próprio vivi uma situação que para mim foi uma surpresa positiva, e devo-vos dizer que é um caso curioso, que aqui conto muito rapidamente, e que é este. Eu fui advogado num processo em primeira instância no Tribunal de Braga, que demorou em primeira instância a ser julgado, e era uma ação civil, embora uma ação civil relativamente complexa, com alguns réus e que implicou produção testemunhal muito intensa, produção de perícias feitas, mas foi uma ação que demorou 10 anos a ser julgada. E nós recebemos a sentença no dia, eu recordo-me, foi no dia 1 ou no dia 2 de setembro de 2019, portanto, alguns meses antes do início desta pandemia. E devo-vos dizer que esta decisão depois foi objeto de recurso, e nós recebemos uma decisão, aliás, mas uma decisão impecável do ponto de vista daquilo que é a sua fundamentação,
que foi feita precisamente na altura do primeiro confinamento. Isto é uma coisa curiosa, ou seja, estatisticamente este processo vai aparecer no fundo como não sendo uma situação tão dramática, porque tendo demorado 10 anos a ser tramitado em primeira instância, tem 2 ou 3 ou 4 meses de tramitação no Tribunal da... Mas acha que Isto é um prazos de 10 anos são aceitáveis? Eu já lá vou, Filipe, mas deixa-me aqui só dizer uma coisa antes, que é o seguinte. O segundo ponto é, o tema dos prazos, concordo inteiramente com o que o Jaime está a dizer. Isto, aliás, é uma coisa esquizofrénica. Eu muitas vezes, não sei se o Jaime se sente isto, sinto um bocadinho dentro daquelas novelas do Dostoiévski e do Tolstói sobre a justiça. Às vezes lembro muito daquele livro da Ressurreição do Tolstói, em que parece, no fundo, nós às vezes vivemos num sistema que é controlado por um conjunto que não faz sentido, ou seja, e que produz situações completamente inexplicáveis. E este é o exemplo. Como é que é possível que leis que vêm decretar a suspensão de prazos em processo suscitam tantas dúvidas interpretativas? Porque elas suscitam. É o tema dos recursos, parece-me a mim, não sei qual é que é a opinião do Jaime, que eu acho que eles não estão de facto suspensos, os prazos de interposição dos recursos, e obviamente eu acho que nós advogados acabamos depois numa lógica de jurisprudência das cautelas por fazer no fundo esta interpretação conservadora. Parece-me que não estão suspensos, mas é o próprio prazo que decretou a suspensão do devedor de se apresentar à insolvência, que não se sabe verdadeiramente em rigor também quando é que começou a contar. São os próprios prazos de natureza mais substantiva de suspensão e de prescrição, que nós não sabemos verdadeiramente quais são aqueles que estão suspensos ou não, e isso cria, num ambiente que já é um ambiente de grande tensão e de grande incerteza, uma dor de cabeça adicional. Portanto, isso é uma coisa que é inaceitável. Essa colaboração que mencionou às vezes entre as partes e com os magistrados, então era pior ainda. Era pior, porque ela existe. E depois ainda também há a pergunta que eu creio que ficámos aqui nela, que era o tema de saber se os tribunais estão ou não estão preparados. Da tecnologia, sim. Vamos lá, nós já temos, isto também é preciso dizer, eu acho que nós temos que fazer um investimento grande na tecnologia, eu acho que é inevitável, mas nós já tínhamos, aliás, no nosso código, mesmo antes desta situação ocorrer, a possibilidade de se fazerem depoimentos por videoconferência, por Skype, a possibilidade, que eu acho também uma coisa que muitas vezes nós não usamos, de a inquirição das testemunhas ser feita no escritório de um dos advogados, que é uma situação que está prevista no Código de Processo Civil. Agora, efetivamente, e a minha experiência neste período pandémico, aquilo que também me revelou, é que muitas vezes, de facto, o que acontece é que depois o sistema, no momento de funcionar, não funciona. Eu tive algumas situações curiosas neste período pandémico, uma delas até com alguma piada. Por exemplo, temos um juiz, que eu agora não vou dizer o nome, que até é um juiz conhecido, que quando fazemos as audiências nas audiências de julgamento que fazem através do Webex, exige que os advogados estejam de toga no escritório, que levantou um tema, porque às vezes a pessoa pensa, quer dizer, no meio disto tudo, o problema é saber se o advogado do escritório está de toga ou não está de toga. Parece uma coisa tão anacrónica e tão surreal, quase uma coisa retirada de um sketch dos Monty Python, mas enfim, uma história curiosa e engraçada que se resolveu, obviamente, de forma positiva. Mas, por exemplo, tivemos uma situação num tribunal, que é no Tribunal de Concorrência, são 3 juízas, em que, isto para verem também muitas vezes a incerteza que a própria aplicação depois destas leis levanta. Nós temos esta lei que está em vigor agora e que supostamente vai deixar de o estar, vem dizer que nos processos não urgentes, nos processos de primeira instância, que é possível que as partes pratiquem atos desde que expressamente declarem que têm condições para o fazer, e isto aplica-se finalmente à realização de audiências prévias e audiências de julgamento. Pois bem, nós tivemos uma situação em que num processo com várias partes, todas, com exceção de uma delas, declararam que tinham condições para praticar atos no processo. E sabem o que é que o Tribunal entendeu? Que os prazos estavam suspensos para a parte que declarou que não tinha condições para o fazer e que estavam a ocorrer ao mesmo tempo para as outras partes. Isso é uma coisa completamente... É um bocado esquizofrénico. Isto é uma situação, aliás, que é uma situação contra legem. Mas também tivemos aqui no Palácio da Justiça uma situação curiosa de um julgamento que nós tínhamos numa audiência final, em que não havia nenhum despacho, portanto, na sequência de entrar em vigor desta lei,
fizemos um contacto prévio para a Secretaria do Tribunal que disse uma coisa curiosa. Disse que a doutora juíza estava a trabalhar no Tribunal e que não iria fazer nenhum despacho a desmarcar ou não desmarcar a audiência. E que das duas uma, as pessoas ou apareciam no dia do julgamento ou não apareciam. Se aparecessem no dia do julgamento e existissem condições de saúde pública para que o julgamento se fizesse, ela faria. Se uma delas não aparecesse, não haveria problema que ela desconvocaria a audiência. Isto até é engraçado, não é? Do ponto de vista, como é que eu depois explico, ou como é que o Jaime explica a um cliente que nós vivemos com esta incerteza? Isto é uma coisa que é completamente é uma difícil situação, de explicar, não é? Gera muitas dúvidas às pessoas, não é? Não há certeza clareza. jurídica. E aquilo que o Jaime dizia é muito importante, que é, nós precisamos, sobretudo, de ter regras que não sejam regras muito extensas e que sejam regras claras. Porque se nós tivermos clareza ao nível daquilo que são as regras, nós conseguimos, obviamente, também... E simples para todos e toda a gente consiga entender. Antes de terminarmos, o nosso tempo está mesmo a terminar, mas eu gostava de perceber também a vossa opinião, e podemos começar por si, João. Como é que, ou seja, também esta situação tem impacto na atividade dos advogados também a outro nível, que tem a ver com a conjuntura económica e com eventualmente o impacto que isto vai ter em muitas empresas, a crise que em vários setores. Acha que nos próximos meses vamos ter mais trabalho na área de contenciosos e de litígios por causa deste tipo de situações, por causa do impacto da crise? Diria que estaremos quase todos de acordo em fazer essa previsão. É expectável que tal suceda. Nós neste momento estamos a viver uma altura que é uma altura transitória, em que no fundo estamos um bocadinho todos ainda anestesiados com estas moratórias que ainda estão em vigor e que todos os indicadores assim o dizem e todos os economistas assim o prevêem. Logo que essas moratórias deixem de vigorar, é bem provável e expectável que aumentem os litígios, que haja no fundo um aumento da litigância e designadamente... Mais insolvências também. Sim. Aliás, depois aqui é um aspecto curioso, já agora, se me permitem sublinhar, tem a ver com este tema, que é que na semana passada também falava com um colega nosso, meu e do Jaime, que me dizia que na Alemanha o tempo de duração média de um processo de insolvência e de reestruturação de empresas andava na casa dos 7,7 meses. E que isto, no fundo, tinha sido encarado como algo muito crítico. Ou seja, que isto gerou uma preocupação muito grande na Alemanha para a regeneração da economia. Que o tempo não era um tempo adequado. Pois bem, nós temos, enquanto que esta duração de 7,7 nós temos para aí vários anos. Nós temos 5 anos, que é o prazo de duração média de um processo. E isso é crítico, no fundo, para a regeneração do tecido produtivo e para as pessoas, para as empresas. O Jaime saberá isto tão bem como eu, que é, nós temos, por exemplo, clientes e investidores estrangeiros que nos contactam, interessados muitas vezes em adquirir créditos em empresas que se encontram numa situação de dificuldade económica, mas que são empresas que podem ser reestruturadas, que podem ser revitalizadas, e a primeira pergunta que nos fazem sempre, e eles querem saber isto, e nós não podemos deixar de dar esta informação, que é, qual é que é o prazo médio de duração deste processo de insolvência ou deste processo executivo, porque eu vou adquirir este crédito e eu depois quero, no fundo, transformar este crédito em liquidez. E quando nós lhe dizemos qual é que é o prazo médio de duração, isso significa que aquele crédito vai ter um valor descontado, ou seja, eles aplicam imediatamente uma taxa de desconto. Porque, obviamente, isso significa e representa muito dinheiro. Como é que isto se resolve? Não sei se era tempo para isto, se calhar poderíamos estar aqui mais... tema para outro programa. Tema para outro programa. Mas há, de facto, aqui algumas medidas que nós poderíamos depois, eventualmente, pensar... Para simplificar o processo Eu antes... João, desculpa, este é um tema que nós vamos fazer noutro programa e fica desde já convidado a participar e para debatermos, que merece de facto uma análise mais aprofundada. Eu peço só ao Jaime para fazer um comentário também sobre este tema antes de encerrarmos vamos ver, é evidente que a recessão económica que aí vem, que ainda não está a ser sentida, já verificamos a existência de algumas pessoas, de um setor significativo da sociedade portuguesa que já está atingido há um ano, portanto a restauração e a hotelaria está claramente atingida há um ano, vão ser setores muito massacrados. Os setores
de todo o negócio que se desenvolve nos centros comerciais. Portanto, vem aí uma crise económica, não tínhamos dúvidas, de proporções, se calhar, superiores às que nós tivemos em 2012 e que foi uma importação daquela que começou nos Estados Unidos em 2008. Portanto, a crise económica está aí à nossa porta. Então não acredita nas previsões dos economistas? Não, nem do governo. Nas previsões, mas a nível internacional, os economistas o que dizem é que vem aí uma crise sem precedentes na economia, que não há escapatórias. E, portanto, como o João Tiago dizia bem, quando as moratórias caírem, aliás, neste momento já há comitês nos bancos para tratar com a queda das moratórias, até em alguns grupos profissionais, atenção, com algumas empresas que estão assim em via de ser reestruturadas. E, portanto, até já há gabinetes dentro dos bancos para tratar as situações que vão resultar da perda de rendimentos e dos despedimentos. Nomeadamente em setores como o turismo, a hotelaria e outros que estão mais expostos à crise. E a aviação. E a aviação, sim. O que vem aí são litigiosidade de massa, de execuções, insolvências, que foi o que se verificou em 2012, e basta olhar para essa altura. Depois, há situações acrescidas. Muitos despedimentos, muita cessação de contratos de trabalho a prazo que não vão ser renovados, portanto, muita discussão nos tribunais de trabalho, muita discussão nos tribunais civis. Nem quero falar dos tribunais administrativos e fiscais, porque vai ser o caos absoluto das empresas muitas delas cessaram pagamentos ao fisco e à segurança social, portanto, vai ser o caos perfeito, porque os tribunais administrativos e fiscais debatiam-se numa situação de normalidade, batiam-se com atrasos grandes. Portanto, imaginemos o que vai ser agora. Depois há situações de litigiosidade acrescida. Por exemplo, eu estou a imaginar nas situações de repartição do risco entre os senhorios e os inquilinos, entre os donos dos centros comerciais e os lojistas, quem é que paga as rendas de uma atividade que não pôde ser desenvolvida? Ou seja, em conclusão, se o Estado intervém na repartição do risco através da fixação da lei das responsabilidades. Quem é que paga o quê e o que é que se pode ter moratórias ou não pode. Mas, evidente, na minha leitura, naturalmente humilde e sujeita ou seja, o potencial de litígios é muito alto. Enorme, é muito elevado. Porque o Estado o que fez foi deferir, o Estado não intervém na repartição do risco, o que o Estado fez foi deferir a possibilidade de pagamento das rendas. E, portanto, neste aspecto, os tribunais vão ter que intervir no sentido de dizer, se eu ali praticava uma determinada atividade num determinado centro comercial, onde pagava 20 mil euros de renda por mês, fechando o centro comercial a sua atividade, quem é que suporta o quê? Tem que haver uma divisão dos prejuízos. Vão ser os tribunais que vão ter que dizer, caso a caso, sem harmonização, como é que resulta aplicado aqui algumas circunstâncias. Eu peço desculpa que o nosso tempo está a terminar, mas eu lanço este desafio aos dois para ainda até ao final deste mês continuarmos esta conversa noutro programa do Falar Direito e pronto, em breve podemos anunciar a data e o dia exato da transmissão, que eu acho que é um tema que de facto tem que ser analisado e neste espaço de tempo que temos já não é possível. A ambos agradeço a participação neste programa e agradeço também a todos os telespectadores que nos acompanharam através da plataforma multimédia JETV, via site e redes sociais do Jornal Económico. Na próxima semana voltaremos com novos temas e novos convidados. Todos muito obrigado.